Wowcast, Histórias, Carreiras e Cultura. Esse é o nosso 36º episódio com o nosso amigo Fernando Fernandes, da F12 Contabilidade. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque tem muita coisa boa vindo aí. Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Wowcast. Para você aí, se apresente para a gente saber quem é você. Primeiro dizer para você que hoje é o momento UOL estar aqui com você. Obrigado pelo convite mais uma vez. Falar um pouco da minha história, falar um pouco sobre a F12 Contabilidade. Eu sou Fernando Fernandes, fundador e gestor da F12 Contabilidade. Já fui presidente da AGE, onde você foi também, você me sucedeu. Temos muitas histórias para contar, muitos UOL que nós tivemos na nossa trajetória de vida. Pô, muito bacana em saber disso. Então, como eu gosto de falar aqui, contar um pouco de história, né, que é o que está dentro do nosso mote aqui do Wowcast. Conta pra gente, Fernando, da onde vem a origem de Fernando, estudo, essas coisas, essa questão até chegar na F12. Legal. E por último, a gente entra para falar de mentoria e consultoria, que eu sei que é um trabalho que você vem fazendo aí muito bacana, e isso a gente deixa mais para frente. Mas nesse momento a gente quer saber assim, Fernando, empurrado para onde estudar, por quê? Chegou como contador muito legal. E se transformou na F12 Contabilidade. Legal, muito bom falar disso, Rafa, e dizer para você o seguinte: o Fernando, de fato, começou na área da contabilidade, estimulado pelo meu pai, Francisco Bastos Fernandes, no ano de 91, quando então estava pensando em cursar o ensino médio, né, o antigo segundo grau. E aí eu queria muito estudar com os meus amigos, né, estudar no Dom Bosco, jogava bola lá, né, todo sábado, tinha vários amigos já dentro do Dom Bosco e queria estudar lá. Mas aí o papai disse não. O meu amigo Nonato, que trabalha na administração da construtora setentrional, que era até aqui próximo, inclusive, ele falou assim, cara, não falta trabalho para quem faz contabilidade. E o papai, querendo se livrar logo do Fernando, para dizer, vamos trabalhar logo, chega de estar só estudando, ele disse, você vai fazer o curso. E eu obedeci meu pai e fui fazer o processo seletivo da Escola Estadual Solon de Lucena, que fica ali na Constantino Neri. E fazendo o processo seletivo, passei e cursei primeiro, segundo e terceiro ano lá na Escola Estadual Solon de Lucena. Feito isso, terminando, não me identifiquei com o curso. Não gostei, não achei que foi profundo, achei que não fui bem preparado para o vestibular. E eu acabei me alistando e fui cursar o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E ali eu digo para você, foi o primeiro momento de empreendedorismo que eu tive, foi no Exército Brasileiro, no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, no ano de 1996. Ali eu tive ideia de como colocar em prática já o intraempreendedorismo. Eu fui presidente do Grêmio, da minha turma, e Grêmio entenda-se, a comissão de formatura, que promove eventos para que a festa do final do ano no aspirantado, quando o aluno é promovido aspirante a oficial, ele tem então uma festa de formatura, tanto a festa, a solenidade militar, pela parte da manhã, como o baile à noite. E aí nós fizemos todo um trabalho de gestão de eventos. Olha, gestão de eventos já começou lá em 96. Caramba. Então, nós criamos eventos de Arraial, Garota Selva, diversos eventos que o Tony Medeiros e o Grupo Ajuri era o grande sensação, uma das grandes sensações de boi em Manaus. Ele era amigo de um dos nossos colegas de turma e ele tocava nos nossos eventos de forma até gratuita. Legal. E a gente conseguiu arrecadar muito dinheiro, graças a Deus, e nos tornamos então uma turma inovadora. Nossa turma é chamada de histórica, né? A histórica, porque a partir dela muitos eventos foram criados, né? A partir da nossa turma. Alguns delas eu capitaneei, como por exemplo a ida da nossa turma para as Olimpíadas dos NPORs no Brasil. Né? Então, em 96 nós fomos para lá. E qual foi a nossa classificação, Rafa? Vamos lá, diga lá. Último colocado. E isso era fora de Manaus? Lá em Fortaleza. Foi em Fortaleza? Foi. Quando nós viajamos e muitos dos nossos colegas que não tinham nunca andado de avião tiveram a oportunidade de se deslocar de Manaus. Pela parte da manhã saímos, era o voo da VASP,
Era um pinga-pinga. A gente ia... demoramos até chegar em Fortaleza. 12 horas para chegar em Fortaleza. Caramba. 12 horas. Passamos por Bahia, por Belém, por São Luís, passamos por Brasília e fomos chegar em Fortaleza somente já no final da noite. Mas o bom é que era tudo menino novo, né? Então os jovens estavam ali tudo... E que nunca tinha andado de avião, com os amigos ficava tudo light. Fizemos pagode dentro do avião, foi uma festa. E aí, meu amigo, lá no NPOR nós então tivemos o primeiro contato com o empreendedorismo. No Exército também eu tive algumas ações empreendedoras também, já como aspirante oficial. Eu fui o primeiro oficial a fazer uma instrução no PowerPoint. Caramba. Eu fiz a instrução da metralhadora .50, que antes era só feita na transparência, que era um material de instrução mais utilizado no batalhão, né, com o retroprojetor, colocava a folha transparente lá e ele projetava na parede. E aí foi muito bom, o batalhão todo, dos oficiais do batalhão estiveram nessa apresentação, nessa aula, né, e foi muito legal. E a partir dali, eu saí do Exército em 99, comecei em 96, saí em 99. Foi quando eu fui para o meio civil e aí retornei para o curso já nível superior de contabilidade no ano de 97. Caramba. Tá? E aí começou uma jornada minha na contabilidade, porque eu também empreendi como pai, né? Comecei muito cedo, eu e a Maísa. Nós temos 25 anos de casados, né? E aí nesse tempo veio a Milena, uma bênção, né? Um presente na nossa vida. Inclusive no dia 5 de julho, Milena completa 25 anos. E aí saí do Exército e fomos trabalhar na área da contabilidade. Aí eu fui ser estagiário da Caixa Econômica, ganhava ali em torno de 10% do que eu ganhava no Exército, mas já vendo outras possibilidades e aí seguindo aquilo que meu pai me ensinou em relação à contabilidade, que não falta trabalho para a contabilidade, o IEL me direcionou para uma seleção na Fogás. Legal. E em julho de 99, eu comecei no cargo de auxiliar de contabilidade lá na Fogás e fiquei de 99 até 2007. A gente sabe que na Fogás o processo não é tão simples assim, né, para entrar, né? Não foram 3 meses. E aí eu tenho uma curiosidade para te contar, viu, William? Anota essa daí. Eu vou falar em primeira mão, espero que a Fogás não abra um processo contra mim para querer desfazer a contratação, porque eu já saí de lá. Mas o processo seletivo da Fogás, ele é tão específico que durou 3 meses e eu fui dispensado da seleção. Recebi um telegrama, William. Acredita nisso? Telegrama do correio impresso na casa da minha sogra, onde eu morava. E aí falando, olha, agradecemos a sua participação, mas você não está mais participando, está dispensado do processo seletivo. Eliminado. Você foi eliminado. Uma forma mais bonita de se dizer, né? Você foi eliminado. Fiquei muito triste, né? Estava fazendo outros processos seletivos, mas eu queria na Fogás. E aí, depois de um tempo, eu recebi uma ligação do RH da Fogás falando, olha, amanhã tua entrevista aqui com o nosso contador, né, o nosso gerente de contabilidade. Você pode vir? Com certeza. Aí você me pergunta assim, Rafa, Fernando, por que você não falou? Claro que eu não vou falar que eu tinha sido dispensado. Doido para entrar na empresa. Fui para a entrevista, graças a Deus, fui muito bem. E entrei na Fogás, foi meu outro local que eu também empreendi bastante lá. Legal. Empreendi na área da segurança, fui da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, representando a empresa. E uma curiosidade sobre essa questão da CIPA foi que nós colocamos 2 diretores que subiram numa área de segurança sem equipamento de proteção individual. Nós abrimos uma tratativa de não conformidade. Nossa, pro chefe, Pro chefe. Passa no RH depois. Passa no RH. E eu fui chamado no RH. William, você vai passar no RH depois, hein? E aí, meu amigo, fui chamado, né, para dizer, pensando que eu iria ser advertido, fui elogiado pelo fato de ter cumprido uma determinação do que diz a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E os 2 diretores tiveram que passar por treinamentos para se reciclar, porque subiram numa área de segurança que não poderia subir sem o EPI. Fizeram a reciclagem todinha. Fizeram a reciclagem. Legal. Então, na Fogás, também eu comecei nessa área também de empreendedorismo. Também lá na parte de educação foi quando começou a brincadeira de empreender, porque empreender hoje, Rafael, você sabe que parece que ficou meio... virou um glamour você falar
que é empresário. Mas o empreendedorismo, ele nasce dentro de quem empreende de fato, né? Hoje você tem muitos funcionários, você tem uma operação robusta aqui dentro, mas você foi modelando seu pai. O grande sonho começou com teu pai, com a tua família, ainda lá no estado do Pará. E você trouxe para cá, teu pai trouxe para cá, isso você foi modelando, então nasceu dentro de ti. De mim, eu não tenho nenhum parente empreendedor. Foi a necessidade de eu estar mais perto dos meus filhos que fez com que eu tomasse essa decisão de empreender em 2006. Caramba. E aí você me pergunta, mas Fernando, foi do nada tu abrir a empresa, a F12 e tal? Não. Primeiro eu comecei a trabalhar com treinamentos. Eu comecei, pelo fato de trabalhar na Afogás e conhecer muitos órgãos públicos, eu comecei a conhecer pessoas que eram notáveis na Receita Federal, na Cefaz, e essas pessoas começaram a se disponibilizar a dar treinamentos gratuitamente, e a gente colocava treinamento de imposto de renda, treinamento de CMS, e aí eu juntava a moçada, os amigos lotavam o auditório, e cobrava ali 10, 20, 30 reais, não lembro agora. Olha que coisa legal, da época que você estava lá na Afogás, falando de treinamento, como interliga com o que você está fazendo agora no futuro. Exatamente. Já vai chegar lá. A gente vai você chegar lá. Você que está aí, ó, acompanhando a gente no Allcast, meu amigo, aguarde, porque temos muita história para contar aqui. Então, um dos momentos no Exército, nós íamos para Fortaleza, nós fazermos o baile que foi no do Silas, o primeiro baile fora dos limites do Exército, porque era feito sempre no clube militar, nós fomos fazer lá no do Silas, que era ali na Rua da Cefaz. Então isso foi um dos momentos na minha carreira. Caramba. Depois na Afogás, ter participado da CIPA, ter implementado uma política de treinamento lá, onde antes a maioria das pessoas participavam de treinamentos, mas muitas vezes nem queriam participar. Então, a Afogás meio que desembolsava um valor, mas não era tão efetivo. E aí nós demos a ideia de eles mandarem menos pessoas, mas que essas pessoas depois multiplicassem o conteúdo dentro da Afogás. E aí eu fui um desses voluntários, comecei também nessa área da educação, falar sobre aquilo que eu gostava tanto, que era ICMS, tributos, que sempre foi a área que eu trabalhei. Legal. Feito isso, Rafa, eu comecei então a ter a necessidade de ter mais tempo para minha família. Isso já doía para mim. Eu saía muito cedo de casa e voltava muito tarde porque também eu cursava faculdade. Eu demorei 10 anos para me formar. Caramba. 10 anos para me formar. E aí nesse tempo que eu demorei para me formar, tem toda uma trajetória onde eu dei prioridade para minha esposa, depois eu comprei minha casa, depois veio os filhos e aí eu fui trancando a faculdade. E cursava uma matéria ou outra, foi quando eu passei na Universidade Federal, num processo seletivo chamado Extramacro. E aí foi engraçado que esse processo seletivo, quando eu passei, e aí falando já mais a parte técnica da minha carreira, foi engraçado porque eu imaginava que eu não tinha passado. E eu só passei porque eu recebi a notícia que não tinha passado por um amigo meu, que fez junto comigo. Amigão, esse Amigão. Não passou, Falou, tu não passou e tal. E fui lá pegar o jornal que estava no lixo, no setor de marketing, que eles tinham feito lá um trabalho de separação de matérias e tinham jogado o restante do jornal. Jornal Diário do Amazonas. Eu tenho esse jornal impresso até hoje. Legal. Fez um quadro já dele? Não fiz um quadro, ele está dentro de uma pasta de documentos, que sempre eu revisito lá. E aí meu nome estava lá. Então foi um grande momento porque eu não tinha mais boleto para pagar. Né? Acabou e eu ia para minha aula, né? Exatamente, eu ia para minha aula, cara, amando, sabe? Porque além de não pagar nada, eu estava na melhor faculdade de contabilidade que nós tínhamos no Amazonas, com os melhores professores. Legal. E aí foi um grande momento para mim nessa época. E aí eu comecei a trabalhar com educação, comecei a promover esses treinamentos. E aí veio a ideia de empreender. Agora pergunta de mim, eu já tinha atuado na área de assessoria contábil? Nunca. Eu sempre fui funcionário de um setor de contabilidade de uma grande empresa do lucro real. Então eu entendia muita coisa da operação da contabilidade, de tributos e tudo. Porém, eu não tinha essa vivência. Mas a minha primeira grande cliente foi a própria Afogás. Você saiu da Afogás como colaborador e voltou como fornecedor de serviços. E foi a minha grande impulsionadora. Né, de serviços ali iniciais, justamente porque a Afogás, ela, assim que eu entrei, ela tinha acabado de parar as operações de vender gás na rua.
Então ela começou a criar a figura do revendedor de gás, né? Vamos dizer assim, fomentando o empreendedorismo no Amazonas. Legal. Só que essa informalidade da Afogás, essa informalidade do revendedor precisava de uma figura de um orientador, alguém que conseguisse organizar a vida desse revendedor. E a Afogás entendeu que eu seria esse cara. E me indicou alguns clientes e tudo, mas o revendedor em si não virou meu foco. Eu entendi que não era o segmento que eu queria atender, mas foi muito importante no início da minha carreira. Sim. E aí veio então a Milênio Assessoria Contábil, Milênio Contabilidade. Milênio, em homenagem à minha filha Milena. Minha primogênita. E aí dentro desse cenário, depois de um tempo, uma pessoa me cutucou no Facebook ainda. Chama lá, ei. Aí eu fui ver, ele era dono do escritório de contabilidade Milênio, entendeu? E eu disse, pô, esse cara é mais antigo que eu e eu tenho que respeitar a história dele, né? Como um bom milico. Eu entendo que tem uma hierarquia, tem uma história antes de mim, eu vou respeitar ele. Eu fui criar um outro nome. E aí uma assessoria que eu contratei na época veio com algumas ideias como Visão Contabilidade, Aliança Contabilidade, Coruja Contabilidade. E aí eu disse, não, isso não rola. E aí o que eu fiz? Procurei então uma identidade mais pessoal. Foi quando o WhatsApp foi criado em 2010 e aí nós criamos o grupo da minha turma do quartel. E sempre ficava 12, vamos reunir a turma, 12... Pô, vamos fazer um churrasco. Aí, 12, né? Ficar 12, esse nome sempre me acompanhou. Eu sou o 12 até hoje para minha turma. E o meu pai foi o grande incentivador do meu negócio. Logo no início, quando ele me direcionou para a contabilidade, depois ele foi o cara que impulsionou o meu negócio. Quando eu decidi empreender, ele foi o cara, pode ir que eu vou apoiar você. E aí eu disse, cara, F12, Fernando 12, Fernandes 12. Família 12. Pô, que legal. Tem toda uma simbologia de família, de força. E o 12 é o número do quartel. Quando eu era aluno do NPOR, meu número era o 12. Eu era o aluno 12. Aluno 12. Vivia pagando flexão, vivia indo para água, rolamento para a direita, para a esquerda, capinando. Era assim, era a vida do aluno, não tinha moleza. E eu era o aluno 12. Então a minha turma ela é super ativa até hoje. A gente é muito amigo, nós nos encontramos sempre. Eu tenho muitos amigos que são autoridades hoje no Amazonas, são oficiais do Corpo de Bombeiros, são funcionários públicos relevantes. E isso é muito legal. Você entrar numa escola de líderes, na verdade. O NPOR é uma escola de líderes. E aí foi quando surgiu a F12 Contabilidade e aqui estamos. Que bacana, cara. E na F12 hoje vocês têm quantos anos? Nós temos 16 anos de fundação, né? Nós começamos em 2007, né? Desde 2007 até agora nós estamos com muitas demandas no mercado, graças a Deus. Temos 28 colaboradores, mais de 250 empresas e o nosso principal segmento que nós estamos atendendo de uma forma mais proposital, de uma forma mais intencional é a área da saúde. Legal. Nós estamos trabalhando bastante na área da saúde, para levar para os empresários mais segurança, principalmente oportunidades de crescimento. Legal. Falando da F12, da criação, de como veio tudo, pela nossa amizade, que a gente já conhece, você está passando por um processo de sucessório dentro da empresa, no qual o Carlos Fernando e a Milena estão te sucedendo ali dentro, certo? Fazendo esse trabalho lá. Como é que é para você esse movimento, né, esse trabalho da sucessão lá dentro? Como é que você iniciou isso? Porque assim, para falar, vou fazer sucessão, mas o que tu vai fazer? Legal. E aí entra um pouco do que o 12, né, o 12, o Fernando tá fazendo hoje atualmente. Mas como é que foi para você virar e ter esse momento ou dentro da F12 de trazer os dois para a sucessão lá dentro? Como é que foi isso? Legal. É um ponto muito importante e emocionante para mim, porque não foi proposital. Né? Meus filhos sempre viram, né, a figura do pai empreendendo, né? Há 16 anos eles estão junto comigo. Na verdade, Rafa, nós estamos em 2024, né? Comecei lá em 2007, são 17 anos, tá? Vou corrigir, são 17 anos. Então, o que eu identifiquei aqui é que eles, pelo exemplo, eles começaram a querer migrar também para esse caminho do empreendedorismo. O Carlos Fernando, meu filho, tem 22 anos, tá? Ele está cursando contabilidade na UFAM, está terminando esse ano e ele já desenvolveu o trabalho dentro da
F12. Legal. Em alguns setores. Então ele já passeou em alguns setores operacionais. A Milena, minha filha, ela ela é advogada, tem um curso de direito, né? Ela terminou e já cursa, já atua na área, atuou na área pública e agora o que ela se identificou? Como uma advogada empresarial com especialidade na gestão tributária e gestão de contratos. Caramba, que bacana. Interligou tudo. Interligou. Eu ia perguntar, né? Quem dos dois estariam fazendo contabilidade? Porque, como teu pai te falou, que ele ouviu que contabilidade ninguém fica sem trabalho. Exatamente. Qual dos dois teria? E aí você falou, o Carlos Fernando está finalizando o curso de contabilidade. Sim. E a Milena, que é advogada, formada tudo certinho, migrou para a área de advocacia empresarial e tributária. E aí ela assumiu agora recentemente uma vaga na minha empresa, um cargo importantíssimo que é diretoria executiva. Então ela gerencia toda a operação da empresa de relacionamento com todos os nossos fornecedores, nossos clientes, a questão jurídica, que ela já atuava como assessora jurídica, ela se tornou nossa diretora executiva, por entender que esse sangue novo é importante, né, para que vocês, para que a empresa conseguisse ter longevidade, sabe, Rafa? É importante eu deixar claro que nada é feito longe do propósito. Dentro do propósito, nós conseguimos avançar para uma linha de sucessão natural, onde nós levamos nossos filhos para que eles entendam a operação de uma forma leve, seguindo um fluxo, né? Um fluxo natural de empreendedorismo. Então a Milena, até dezembro, ela deve assumir a direção geral da empresa. Eu vou continuar, obviamente, no conselho. E o Carlos Fernando, ele deve assumir alguma posição estratégica também dentro das operações. No momento ele está focado em se formar. Legal, então essa questão da sucessão está bem explicada, está bem legal. E aí volta para aquela parte que você já vem fazendo, né? Você já fez no passado e faz no futuro agora, que é a mentoria. Legal. Consultoria. Conte pra gente essa parte aí. Cara, muito legal. Agora vem assim, meus olhos vão ficar marejados, assim, muita emoção. Porque tudo começou, Rafa, num projeto que eu comecei lá em 2019 e 20 na Eternal Lubrificantes, na Fortilube, lá com o seu Jaime, com o Daniel, onde eu fui para transformar a contabilidade interna numa contabilidade mais ativa, mais participativa da gestão. Legal. Isso foi algo que eu fiz com muito amor, muito prazer. E aí o Tuca viu isso daí e disse, Fernando, eu terminei o projeto lá, porque a ideia era criar um time interno, e o time foi criado, e a gente então deu andamento a um outro projeto que foi lá com o Tuca. Tuca, bicho, o que tu tá fazendo aí? Vem fazer aqui também. O Tuca estava se estruturando, estava com uma crescente de contratos na área pública, e isso trouxe para mim uma oportunidade de ajudá-lo a estruturar o negócio dele, que já era grande. Uhum. E aí, através do meu conhecimento, eu comecei a dar consultoria para ele, para a Thaís, o seu Carlos, e a empresa cresceu. A empresa cresceu muito. E aí, em 2021, nós começamos uma nova trajetória, a seu convite, inclusive, né, lá no G4 Amazônia. Nós, juntos na mesma mesa, tomamos a decisão de fazer o G4, educação, a imersão. Né? Fizemos juntos a imersão. E aí você, junto com o Tuca, me arrastaram com vocês para fazer o G4. Eu não queria fazer, confesso para ti. Até na ida arrumando ali, eu digo, cara, não... O que eu vou fazer lá, né? Pô, eu queria fazer uma outra imersão primeiro. Uhum. Mas aí, não, tô com os amigos, agora vamos e tal. E assim foi transformador. Né? Foram 3 dias transformadores. O Tuca saiu de lá transformadíssimo. E comigo não foi diferente. Só que eu descobri um novo Fernando lá. Eu disse, não, eu tenho uma coisa bacana. E quem me ajudou isso foi o Alfredo Soares. Tem uma coisa aqui que eu preciso explorar mais. E aí o que eu fiz? Cheguei em Manaus, reuni 5 clientes e fiz um laboratório com eles.
E apresentei o serviço, esse serviço de consultoria, que eu chamava de consultoria. E eles falaram, Fernando, eu compro. Eu disse, você paga 5 mil? Você paga 10 mil? E o valor que eu fui colocando, ele, não, a gente paga. Por isso, faz sentido, porque você vai aumentar meu faturamento, você vai ver eu ter mais visão da empresa e tal. Eu disse, pô, isso é um mercado legal. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, né? Dei continuidade lá com o Tuca, depois eu fiz um trabalho com a Thaís, lá na IUP, junto com o Thiago. E aí algumas outras empresas também fui fazendo. Uma empresa grande de material de construção, nós aumentamos no primeiro mês, durante o trabalho, depois que nós implementamos essa mudança, nós aumentamos de imediato 12,5% no valor do faturamento deles. Caramba, que legal. E chegou a mais de 20% atualmente que eu visitei eles lá. E a política ela foi tocada para frente. Então tem resultado. Eu disse, tem coisa boa aqui ainda. Vamos explorar mais. Legal. Eu comecei a estudar mais ainda, me aprofundei. Fui em São Paulo de novo. Fiz ano passado 3 treinamentos em São Paulo. Um deles foi do G4, que é o G4 Traction. E entendi que tenho que me aprofundar mais. Foi quando eu encontrei um cara fantástico aqui em Manaus, chamado Eric Fernandes, onde nós fazemos parte de um grupo de mastermind chamado G7, do Carlos Oshiro. E lá nós temos um momento de mastermind. E esse momento, eu e o Eric nos conectamos em prol de uma ação que ele estava adormecido, que é da área de ativação de vendas. Legal. E ele estava muito focado na questão da cafeteria dele. Da cafeteria. E aí eu, junto nesse mastermind, é uma troca de provocações, de insights e tudo. E aí ele pegou e ressurgiu o Eric Fernandes, ativador de vendas. E nesse formato, o que ele trouxe de fato para a gente? Uma possibilidade de eu criar um método. Olha que loucura. Eu já tinha uma consultoria chamada Mentoria da Lucratividade. E eu vendia mentoria e entregava consultoria. Olha que loucura isso. A mentoria é um conjunto de conselhos que você dá para alguém durante um espaço de tempo. Mas a consultoria se entrega mais. Então eu cobrava por mentoria e entregava a consultoria. Porque eu não sei, Rafa, você é assim também, você é muito intenso. A gente não consegue chegar lá e só aconselhar. Você vai abrindo. Daqui a pouco você está dentro do negócio do cliente. Você já quer meter a mão na massa, né? É assim. Vamos Exatamente. Vamos criar aqui essa matriz, esse gráfico. Vamos preencher essa planilha estratégica. E assim a gente começa a fazer algo e o cliente fica louco com isso. Porque essa tratativa não é qualquer pessoa que faz. É quem se envolve, quem tem propósito. E aí eu comecei a identificar que isso era um potencial na minha trajetória. Diante disso, junto com o Eric, eu criei o Mapa do Lucro, que é uma metodologia, é um método, na verdade, método Mapa do Lucro, onde eu faço dentro da minha estratégia de mentorar mesmo empresários, ser mais efetivo, levando para eles conhecimento da área empresarial, junto com a minha experiência. Fantástico. E aí nós criamos esse mapa do lucro. E nesse mapa do lucro nós já fizemos, desde quando nós criamos, há 2 meses atrás, nós já chegamos ao faturamento de 100 mil reais. Faturamento de 100 mil reais em 2 meses. Numa trajetória de educação. Então nós fizemos, no dia 22 de junho, uma imersão de mais de 12 horas de treinamento. Caramba! E lá, nessa imersão, 26 pessoas foram impactadas. Dessas 26, 20 compraram a mentoria em grupo Mapa do Lucro, que no dia 5 de julho vai ocorrer a primeira aula. São 4 encontros. Caramba. E é aula. São 4 horas de aula de conteúdo intenso. Não é slide, né? É aula. É pincel, lousa e fazer com que os empresários, de fato, trilhem o caminho do lucro. E a imersão, ele sai de lá na imersão, que é o momento de 12 horas, que precede a mentoria em grupo, que são 4 encontros. Na imersão, eles recebem o seu mapa do lucro físico. É um documento que eu criei, de minha criação, onde eles saem de lá com um diagnóstico inicial, expectativas e um plano de ação. E de lá depende deles. Aí nós oferecemos caminharmos juntos durante 4 encontros para que aquele
aquele diagnóstico, aquele plano de ação, ele de fato seja colocado em prática. Então esse é o mapa do lucro. Caramba, é muito bacana de ouvir essa questão. Sai daquele mundo só da consultoria contábil, né, que a gente pode se dizer assim, e entra nesse novo mundo de mentoria, consultoria, treinamentos, e aí você vem com parceiros que são muito fortes, são caras assim que a gente já conhece, né, que nem o Érico Fernandes, já conheço ele há muitos anos, já tinham ouvido falar da onde ele tinha vindo, da turma que ele tinha criado, depois ele veio com o Boca em Café, e aí vem com o Dr. Rizieri também, que é um cara que é extremamente assim, fantástico, o nível de conhecimento dele, o nível de estratégia que ele vem traçando. Ele é médico e tal, não pense, não. Ele é médico, mas ele é um cardiologista muito bacana, show de bola. É empresário, né, cara? Aí ele usa a parte empresarial para conectar tudo. E assim, a visão de clínica dele é totalmente diferenciada. Eu já estive conversando com ele alguns anos atrás, ele falando dessa questão de como ele queria ver a clínica no futuro, o que queria fazer, como é que ele ia fazer. E alinhou bem. Então vocês fizeram essa trilogia aí, ficou bem legal. A gente até brinca, na intimidade, assim, brincando, falando que é a trinca manauara, né? Então, legal. Deu tudo certo, porque a gente tem gana de referências de fora. E aqui em Manaus eu também tenho com vocês como referência nesse trabalho que vocês têm feito aí para os empresários, né? Para ajudar os empresários a alavancar cada vez mais seus negócios. Exatamente. A gente fica muito feliz em acompanhar isso também. Isso é um momento wow total também para isso, né? Então, Fernando, eu fico muito feliz de você contar pra gente essas histórias. Aprendi muito com você na época que a gente trabalhou junto na questão da SGE, que é a Semana Global do Empreendedorismo. Isso lá atrás, quando você ainda era presidente da AGE, eu estava como diretor financeiro nessa época e trabalhei com você nessa questão e foi fantástico, foi uma experiência fantástica. Foi o UOL. Foi o UOL ali, viu o direcionamento. Aprendi o que era 5W2H, então, porra, ajudou pra caramba. Hoje eu utilizo o 5W2H ainda do jeito que eu aprendi com você daquela maneira. Em alguns momentos, assim, do meu negócio ainda uso um pouco daquilo ali, porque você acaba entendendo como você quer chegar daqui pra frente. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a planilhazinha aqui no Excel montada do jeito que eu conheci, coloca as informações e dali você consegue montar as diretrizes, né? Em breve eu posso ser um dos seus alunos também novamente agora no mapa do lucro aí, que é bem interessante, gosto pra caramba. Legal. Fico muito feliz com a sua vinda e contar a sua história pra gente, porque o Wallcast é isso, é história, carreiras e cultura. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, nos siga nas redes sociais. Fernando Fernandes vai deixar também pra gente aqui o arroba dele aqui do Instagram, das redes sociais dele. A gente vai colocar para vocês também ir lá, porque tem muito conteúdo. Legal. E ele faz um negócio que é muito bacana todas as quarta-feiras. Conta pra gente aí, que eu não vou dar spoiler não. Você vai contar pros nossos telespectadores o que você faz na quarta-feira que tem dado muito certo. Legal. Eu percebi que precisava criar um momento no Instagram de falar sobre lucro também, né? E aí, há muito tempo já, eu tenho a live Café com Lucro. Café com lucro. É porque você ia falar café com contador. Café com contador, mas foi é o café com lucro. Foi a primeira versão. Léo, a versão 1.0 era café com contador. Exatamente. Hoje a gente já está na terceira versão, pode dizer. Na terceira versão. Porque foi café com contador, depois da imersão do G4, foi criado a Mentoria em Negócios, que foi uma sugestão do Alfredo. E aí todo mundo falava, cara, mas eu gostava do café com contador. Tinha mais liga contigo. Aí eu criei o café com contador. E durante os meus estudos, eu identifiquei que o café com contador, ele é muito técnico, ele não tem liga com o empresário. E aí, o que tem liga com o empresário é o lucro. E a gente, então, transformou em café com lucro e que precedeu o mapa do lucro. Legal. Né? E o que a gente fala no mapa do lucro, Rafa, é muito legal, porque a gente não fala só de lucro financeiro. A gente fala do lucro intangível também que o empresário ele busca ter, através da sua inteligência emocional, através da paz que ele precisa ter para tocar os seus negócios. Isso vem através da cultura da empresa, de posicionamento, de ativação de vendas, vem da parte financeira, de fato. Então a gente reúne conhecimento desses 4 pilares e fazemos com que o empresário entenda que lucro não é só aquela última linha da DRE, é todo um caminho que precisa ser trilhado. Porque não adianta você só ter aquele última linha positiva. Você tem que viajar, você tem que cuidar da tua família, dos teus filhos, você tem que ter um bom relacionamento, você tem que ser feliz também.
Então a tua empresa precisa ser um momento de felicidade. E aí o mapa do lucro, ele tem, além desse propósito de dar clareza, levar informações sobre essa trilha do lucro para o empresário, também ele precisa levar para o empresário um caminho em conjunto, não solitário, como a gente muitas vezes nos sentimos, atrás de uma mesa, sem ter com quem conversar. E o mapa do lucro, ele traz conexões, traz network, traz ambiente de crescimento. Legal. E isso tudo, antes da primeira aula, os meus alunos já estão impactados porque eu fiz uma tarefa com eles de mapearem como foi o faturamento no primeiro semestre de 2024. E eles falam, caramba, eu não sabia que eu tinha faturado tudo isso, ou então não sabia que a minha performance não estava muito boa. Isso a gente não entrou nem na DRE, a gente só falou sobre faturamento. Caramba. Então a primeira aula, que vai ser na sexta-feira, dia 5 de julho, vai ser justamente para mostrar para eles a importância da informação desde o começo. Abertura da empresa, sócios, divisão de capital, aquelas dúvidas iniciais que muito empresário vai deixando para lá, a gente traz para a mesa do aluno, para que ele saia de lá com uma inspiração. E é bom que aí o empresário acaba buscando dados, né? Que dados hoje é a melhor informação que você tem é dados, que aí você sabe quanto você está faturando, para onde você está faturando, que cliente você está atendendo, onde é que está esse cliente. Você consegue gerar todas essas informações que hoje em dia botou o seu nome bonitinho chamado de growth. Exatamente. Que não é marketing nem venda, é dados, são dados. São então, dados. Dentro do growth você busca todos os dados e você consegue trabalhar. Melhora o marketing para alavancar o seu negócio, não o marketing pensando no marketing como publicidade, mas o marketing de dados estratégico. Para quê? Para que você faça uma boa publicidade do produto ou do seu serviço que você queira vender. Exatamente. E aí fica bem legal. E aí as pessoas que passam a ter esse movimento, eles acabam enxergando melhor os seus negócios. Perfeito. E você trazendo isso junto com a turma que você tem trago, parabéns. Só tem assim, a parabenizar pelo trabalho, porque isso é fantástico. Valeu. A gente fica muito feliz de ver esse crescimento também nessa questão. Valeu, Rafa. Obrigado. Eu fico muito feliz aqui, ó. Nosso Wowcast aqui, ó. Histórias, Carreiras e Cultura. Com o nosso amigo Fernando Fernandes. Esse foi o nosso 36º episódio, e o próximo pode ser você.